Bem-vindos oficialmente à jornada do TCC de Arquitetura. Se você ainda não entendeu muito bem o que é o evento Jornada do TCC, eu vou te explicar agora bem rapidinho. Durante esses 5 dias eu vou dar 5 aulas online e você vai entender todo o processo e vai receber minhas instruções para se preparar para começar o seu TCC de Arquitetura. Nessa primeira aula, nós vamos discutir aqui juntos as suas principais dificuldades no TCC e eu vou te explicar nessa aula a real importância do TCC na sua vida a partir de agora e a influência que ele vai ter nos seus primeiros anos de formado como arquiteto ou arquiteta. Mas antes da gente dar play oficialmente na jornada, tem alguns avisos para você entender como vai funcionar, então eu peço que você preste muita atenção, porque sem esses avisos você não vai conseguir prosseguir na jornada. Primeiro aviso: muita gente se inscreveu para assistir a jornada, então a gente vai ter que selecionar um pouco esse público e nós vamos prestar muita atenção nos mais interessados, nos que vão participar, mandar as dúvidas ou fazer comentários e que vai cumprir todas as etapas para conseguir participar da jornada por completo. O segundo aviso é: a jornada é uma pré-seleção para a gente descobrir quem vai poder participar do curso SOS TCC. Se você ainda não sabe o que é o SOS TCC, ou não sabe nem quem sou eu, calma que eu já vou te explicar. Mas em resumo, o SOS TCC é um curso inteiro. Mais pra frente a gente vai falar do SOS e como você vai poder disputar uma vaga para entrar para o curso que vai te ajudar a executar o seu TCC por completo. O terceiro aviso é: você vai precisar comprovar que você assistiu a jornada. Aqui embaixo, logo após esse vídeo, tem as instruções, os passos que você vai precisar cumprir para comprovar que você assistiu a jornada. Em resumo você vai registrar todo dia através do seu Instagram as 5 aulas que você vai assistir. Ou seja, você vai precisar mandar para a gente no nosso WhatsApp 5 prints cada dia de uma aula com a hashtag Jornada TCC e marcando o nosso perfil Arquinuvem. Então, durante esses 5 dias, do dia 3 ao dia 7, todo dia que você sentar para assistir a aula, antes de começar, você tira uma foto nos seus stories, marca a hashtag Jornada TCC, marca o nosso perfil, posta, põe o celular de lado e começa a assistir a aula. Somente quem mandar os 5 prints pra gente no WhatsApp vai ter completado a missão. As aulas vão ao ar durante esses 5 dias, todo dia de manhã às 8 da manhã. E você pode assistir ela a qualquer horário do seu dia, vai ser uma aula gravada. Mas você precisa assistir a aula, de preferência, no dia, ok? Se você assistir 2 ou 3 aulas no mesmo dia, faça 3 stories diferentes de cada aula. Dado todos os recados, finalmente, vamos começar. Se você não me conhece, nunca me viu por aí, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista, e eu sou formada desde 2014, e eu sou a criadora do Arquitetura na Nuvem. E desde a faculdade eu venho ajudando alunos de arquitetura como você. Na faculdade eu era monitora de conforto ambiental, de projeto e de desenho técnico, e depois que eu me formei eu continuei dando atendimentos e aulas para esses alunos presenciais. Embora possa não parecer, eu era realmente meio nerd na faculdade, porque eu sou completamente apaixonada por arquitetura. Então era uma coisa natural eu gostar de ficar na biblioteca estudando, lendo, e as pessoas me procuravam pelos corredores da faculdade para eu ajudar em algum projeto ou em alguma matéria específica. E foi onde eu comecei a dar aulas para esses alunos, e principalmente os alunos do TCC começaram a me procurar bastante. E depois disso, há quase 2 anos atrás, eu criei o curso SOS TCC, que ajuda estudantes de arquitetura a desenvolver o próprio TCC sozinho. Além do SOS TCC, eu também já criei alguns outros conteúdos, além de aulas online, e só no curso SOS TCC a gente ajudou mais de 180 alunos. E demos atendimento para mais de 300 alunos para ajudar a escolher e definir o tema através do e-book que a gente criou, chamado Lista de Temas. Fora uma grande quantidade de pessoas que surgem de forma aleatória e entram em contato comigo, vê alguma coisa minha na internet e vem desesperado pedir ajuda ou pedir algum tipo de monitoria, que eu também não consigo estimar o número exato. Mas eu tô falando tudo isso só para você entender que eu não caí de paraquedas para falar desse tema e atualmente eu tô dedicando 100% do meu tempo a ajudar esses alunos e a dar esses atendimentos. E o grande motivo de eu fazer o que eu faço hoje é porque a faculdade de arquitetura começou a me incomodar.
Eu amo arquitetura, sou completamente apaixonada. Simples assim. Só que depois que eu me formei e sofri extremamente durante o meu TCC, a ponto de ficar doente, e depois vi uma infinidade de amigos meus e colegas e outros alunos a passarem perrengues maiores ainda, eu comecei a olhar de uma forma crítica para o método de ensino da faculdade e comecei a perceber como o TCC é algo que realmente interfere muito na nossa vida, na nossa saúde física e psicológica. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. O que eu quero saber agora é de você. Eu quero que você comente aqui embaixo para eu entender melhor e te conhecer melhor quais são as dificuldades e os medos que você tem em relação ao TCC de arquitetura. Se você achar interessante, pausa o vídeo agora e já deixa o comentário, ou se não, vai continuar acompanhando e depois escreve aqui pra mim como você se sente em relação ao TCC. Que depois eu vou vir lendo todos os comentários e eu vou responder você pessoalmente. E agora, para dar um panorama geral, eu vou pontuar algumas dificuldades e você vai anotando quais você se enquadra, para eu te ajudar a entender qual é o seu perfil perante o seu TCC. E para a gente conseguir mapear suas dificuldades, para eu te dar as instruções exatas de como se preparar para liquidar o seu TCC. Alguns dos problemas mais complicados é a falta de tempo. É provável que você seja um aluno que esteja fazendo estágio ou que trabalha em tempo integral e faz faculdade à noite, e fazer o TCC sem tempo é bem complicado. Então a falta de tempo é algo bem preocupante entre os alunos que eu atendo. Um outro ponto que é muito difícil é conseguir se localizar. Ou seja, é muito comum os alunos do TCC ficarem completamente perdidos. Algumas vezes isso acontece por falha da faculdade esclarecer o que deve ser feito no TCC e instruir melhor pessoalmente o aluno, ou muitas vezes o aluno não conseguiu entender qual é o perfil que ele se enquadra dentro da faculdade de arquitetura e o que ele quer fazer depois de formado. Isso começa a deixar tudo muito turvo e aí o aluno não consegue dar o primeiro passo, que é escolher o tema. E muitas vezes acontece de escolher o tema errado e ter que lidar com o karma do TCC durante um ano. E além de ficar perdido para começar, durante toda a saga do TCC, é muito comum o aluno ficar perdido o tempo todo. Quando muda de etapa, ele já não sabe mais o que deve ser feito, e porque existe muita informação que você deve colocar no seu TCC, a estrutura é um pouco complicada, então o mais comum é o aluno estar sempre perdido, ansioso, inseguro e não saber qual é o próximo passo. Se você se identificou, já vai anotando. Outra grande dificuldade é escrever a monografia. Muitos alunos não conseguem entender como que a arquitetura e a escrita estão relacionadas e não conseguem entender o porquê que tem que fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa de estudos de caso, pegar autores relevantes para embasar um projeto de arquitetura. A grande maioria dos alunos não sabe entender como esses dois trabalhos, a monografia e o projeto, estão extremamente conectados. E eu vou te ensinar aqui na jornada a lidar com isso. Outro ponto de grande dificuldade é a parte criativa. Ou se trata de bloqueios criativos na hora de projetar, ou insegurança na hora de defender o que criou. E aí, se você tem essa insegurança, você não consegue desenvolver sua criatividade. Ou muitas vezes não consegue desvincular o seu projeto dos estudos de caso. E aí acaba parecendo que você fez uma grande cópia dos estudos de caso que você selecionou. Esse é um grande problema também. E uma outra dificuldade é a parte técnica. É desenvolver todo o trabalho manual mesmo do TCC, que é escrever uma monografia de certa forma extensa, lidar com as configurações do Word e depois disso partir para projeto, onde você vai ter que desenvolver pranchas de apresentação final. E aí é onde fica tudo muito complicado, tem uma infinidade de desenhos para fazer, tem 1 milhão de coisas para detalhar, além de fazer slides e maquete. Só de lidar com a monografia, de escrever ela inteira e depois ter que projetar toda a sua arquitetura, depois ter que passar isso a limpo em pranchas, fazer os renders e além de tudo essas pranchas contarem uma história e ter uma comunicação visual, nesse meio do caminho o aluno ou surta, ou não dá conta, ou surta. Essas foram algumas dificuldades que eu pontuei aqui, mas cada aluno tem a sua dificuldade individual ou dentro de cada uma do que eu pontuei aqui, tem as suas características únicas.
nas dificuldades. Ou pode ser que você tenha se identificado com todas elas e tá aí desesperado. Calma, não entre em pânico, que durante esses 5 dias a gente vai trabalhar muito conteúdo para você entender e perder esse medo inicial do TCC. Existem muitos alunos que têm muita facilidade e conseguem desenrolar ou a parte gráfica, ou a parte de projeto, ou a parte de monografia. Você não precisa ser um aluno ruim ou com grandes dificuldades para ter problemas no TCC. Acontece que quando junta toda a produção de conteúdo, desde pesquisar, conceber e executar o projeto, por mais que tenha alunos que tenham facilidade em muitas coisas, quando junta tudo isso, começam a aparecer as dificuldades. Então, uma dica que eu dou, não subestime o TCC. E uma grande dica que eu dou é, não tenha medo dele, encare ele de frente, mas mapeie antes quais são as suas dificuldades. Mano, é uma infinidade de dificuldades, é um monte de coisa. Você pode achar que eu sou nerd toda bonitinha aqui, mas eu sei como é a vida do estudante de arquitetura. Eu sofri junto com vários alunos meus, eu varei noite com eles, sem contar a minha experiência própria de sofrer realmente na pele toda essa pressão do TCC. Eu tirei 10 no meu TCC e o meu projeto foi indicado como o melhor da turma e a faculdade indicou ele para o Ópera Prima. Se você não sabe o que é o Ópera Prima, é um concurso que premia os melhores projetos de TCC de estudantes de arquitetura. Depois que eu me formei e tudo, eu fui chamada para dar uma palestra sobre o meu TCC na minha faculdade para os alunos que estavam entrando. E tudo isso foi muito incrível, foi muito lindo, porque eu mereci de fato, porque foi muito sofrido. E não é me gabando não. Um dos fatos é que eu era uma das melhores alunas da classe, se não a melhor. E não era por ser muito nerd ou nada disso. Era porque eu realmente gostava de arquitetura e eu me empolgava em estudar e fazer os projetos. E durante os 4 primeiros anos, eu não tive grandes dificuldades. Foi algo que fluiu, foi muito de boa. Enquanto eu via alguns amigos meus na turma sofrendo, não conseguindo entregar projeto, pegando DP, eu tava levando a faculdade numa boa e tava divertido. Até chegar o fatídico ano do TCC. Foi o 10 mais suado e mais sofrido da minha vida. Acontece que eu surtei real, de chegar a um ponto de não conseguir sentar na cadeira e abrir o AutoCAD e desenhar uma linha. Depois que eu me formei, eu criei o Arquitetura na Nuvem como forma de desabafo. Tem até um texto que eu escrevi há muito tempo atrás e esse texto, infelizmente, retrata a realidade dos alunos de arquitetura até hoje. Se você quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu realmente dei meu sangue no TCC. E depois de eu me formar e entender como funciona o mercado da arquitetura, porque a faculdade não conta isso pra gente, depois de eu entender aonde realmente eu ia chegar com o meu TCC, eu percebi que não precisava ter todo aquele sofrimento, ser tão dolorido assim. Eu não precisava ter desenvolvido ansiedade, nem síndrome do pânico, nem ter desenvolvido problemas no ciático e na coluna, fora a gastrite. Não precisava. E depois que eu comecei a ajudar outros alunos, era onde eu ficava mais revoltada e falava, caramba, tem pessoas sofrendo mais que eu ainda, a ponto de cogitar abandonar o curso de arquitetura que tanto ama. O TCC não deve ser esse monstro, ele deve ser algo que deixa a gente feliz, ele deveria trazer ânimo e alegria. A gente deveria fazer ele com amor, entendeu? E não com sofrimento. Mas, infelizmente, não é assim. O TCC de arquitetura tem um grande poder de se tornar um grande trauma na vida da pessoa. E isso é inadmissível, é realmente terrível. Eu tenho colegas de faculdade que até hoje têm depressão por conta da pressão que sofreu no TCC e a soma de muitos outros fatores. Acontece que seria simples fazer o TCC se a gente não tivesse uma vida pessoal, se a gente não tivesse trabalho, filhos ou até outras matérias da faculdade para lidar. Então o TCC não deve ter esse peso gigantesco nas nossas costas, principalmente no último ano da faculdade, que é onde a gente tem que estar mais alinhado com o nosso propósito para começar a atuar como arquiteto daí um ano. E criando conteúdo foi onde eu decidi que seria uma das minhas missões ajudar os estudantes de arquitetura. Para o TCC não se tornar esse grande inferno que é na vida da pessoa. E eu tô aqui para te ajudar a entender como que você vai lidar com o seu TCC para a gente conseguir domar ele. E você pegar o TCC
e fazer ele ser algo útil na sua vida, fazer ele alavancar a sua carreira de fato, e não ele destruir o seu psicológico e a sua vida social e te afastar da arquitetura, sendo que na verdade ele é o meio que mais deveria te aproximar da arquitetura nesse momento. E eu não quero isso para você. Eu não quero que você entre em depressão ou desenvolva ansiedade ou se afaste da arquitetura por conta do TCC. Eu não desejo isso para você. Eu quero ter colegas de profissão que tenham amor e tenham alegria em trabalhar com arquitetura e não venham traumatizados lá da faculdade. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, tem uma infinidade de pessoas te assistindo, mas a minha missão aqui durante os 5 dias é que você não se ferre no TCC, é que você não deixe o TCC destruir a sua vida. Eu imagino que você deve analisar na sua turma, olhar em volta e ver os seus amigos ou surtado ou com problemas e você também não tá tão bem para conseguir ajudar, ou pior, a competitividade que tem durante o ano do TCC. Porque fulano já tá desenvolvendo as pranchas, porque pipipi já tá fazendo os renders, nossa, não sei o que lá, nossa, ele foi super bem na banca. Além de tudo isso, além do TCC ser esse grande monstro na nossa vida, existe a inveja e a competição entre os próprios alunos de arquitetura da mesma classe, e aí é mais um problema psicológico e social para a gente ter que lidar, não bastando os problemas e as dificuldades do TCC. Não cite nomes, mas comenta aqui se você tem esses amigos, esses colegas de classe que mais atrapalham do que ajudam. O efeito do TCC pode variar um pouco, mas lá em 2014, quando eu estava fazendo o meu TCC e eu comecei a surtar, eu olhei em volta, metade da minha classe já tinha surtado, uns 20% já tinha desistido, e a outra metade que não tinha surtado é porque não estava fazendo o TCC, estava fazendo as DPs anteriores. Ou seja, isso não é vida. E aí eu passei os 4 primeiros anos de formada ouvindo, consolando e ajudando mais um monte de gente falando de TCC. E eu digo, algo não está certo nesse cenário. Isso é fato. Mas como eu não posso mudar o sistema de ensino, como sou eu sozinha contra o grande monstro do TCC, o que eu pude fazer foi pegar toda a minha experiência, criar o SOS e criar a jornada do TCC. Por isso eu peço que se você precisa de ajuda, se dedique a assistir essas aulas que vão te ajudar, que vão iluminar o caminho para você. E para você aprender mais aqui na jornada, você vai ter que ter responsabilidade e o conteúdo não vai simplesmente cair do céu, você vai ter que pôr a mão na massa depois. A titia Thaís aqui não vai fazer o milagre de resolver o seu TCC para você no estalar de dedos. Porque pensa comigo, como é que você vai ser um arquiteto, um autônomo ou vai prestar serviço para outras pessoas se você não consegue desenvolver sozinho o seu TCC? Se você não desenvolver a capacidade de pesquisar, de fazer um pouco de cada coisa e de conseguir organizar suas ideias para produzir um projeto, você não vai conseguir atuar como arquiteto, sinto muito. E essa é uma das grandes preocupações, porque 99% das pessoas estão preocupadas em ser aprovada no TCC. E depois? Depois eu te conto. Fica mais difícil ainda. O TCC é só o primeiro grande degrau. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, usa o ano do TCC para desenvolver as suas habilidades e desenvolver a autonomia. Por isso até a proposta do SOS, que é o curso, é que você desenvolva o seu TCC sozinho, através das nossas instruções e aulas, mas que você põe a mão na massa e quando precisar de um SOS e de um suporte, ativa lá o nosso atendimento. Mas é um preparatório, o TCC é como se fosse o cursinho para o mercado de trabalho. E muita gente empaca e fica anos no cursinho. Atenção agora, você pode chegar e falar: mas Thaisa, eu me mato de fazer as coisas, eu presto atenção em todas as aulas, mas não flui, eu tenho muita dificuldade. Calma, tem solução. Mas não adianta a gente se fazer de vítima nesse momento e falar: porque o professor me odeia, mimimi. Para, vamos aos fatos. Se você tem um professor que ele realmente é abusivo, ele passa dos limites e ele é cruel, você tem que tomar providências. Esse é o primeiro ponto. Você não pode deixar uma outra pessoa passar em cima de você e fazer esse abuso psicológico e essa tortura e te humilhar. Se isso está acontecendo frequentemente, toma as devidas providências, primeiro dentro da faculdade e acredita, muitos casos são de ativar um advogado. Eu já sou bem radical nesse sentido porque eu já conheci professores num nível
extremamente escroto. E isso é terrível, o aluno se sente acuado e isso não pode acontecer. Então, se você entende que o que está acontecendo com você é um abuso de fato, o professor não deveria estar fazendo aquilo, aquela tortura psicológica, começa a agir em relação a isso. Toma as providências. Agora, se você tem dificuldades e o professor ele tenta te ajudar, mas não consegue, tem alguma falha na comunicação, ou você não achou um professor que te estimula, ou sei lá, você não está estimulado e animado para fazer o TCC, vamos entender o que está acontecendo. Você vai acompanhar a jornada, você vai comentar aqui as dificuldades. E presta atenção, a gente não pode se fazer de vítima quando o TCC depende da gente. Se é isso que você quer, se você quer se formar, quer ser um arquiteto ou uma arquiteta, você precisa colocar como prioridade fazer o melhor TCC da sua vida. E o que você pode fazer no momento que você não se dá bem com o professor é você analisar como você pode mudar a sua atitude para conseguir contornar essa situação. A gente vai ter que fazer isso. Lidar com o professor é fácil quando você compara com o relacionamento de um arquiteto com um cliente. Então pensa, se você não consegue lidar com o professor que você está pagando ele para te dar aula, imagina como você vai lidar com o cliente que ele vai ter que te pagar pelos serviços. Então, você tem que ter consciência do seguinte, põe na sua cabeça que você não deve levar nada pro lado pessoal. Se o professor está sendo um babaca e passando dos limites, toma providências. Se o professor não é suficiente e não está conseguindo te ajudar por algum motivo, porque ele é babaca, mas num modo leve, que não configura um abuso, pensa o seguinte, como você vai conseguir contornar essa situação? Como você vai abordar esse professor para que ele te dê atenção e ele te dê o direcionamento que você precisa? Com vitimismo não vai ser. Então a gente vai trabalhar as suas posturas aqui nas próximas aulas. Não seja folgado, não seja um aluno idiota. Analisa se você está sendo folgado ou preguiçoso. Pensa, caramba, eu estou realmente me esforçando e é o professor que não está me ajudando? Ou eu estou realmente empacado porque eu tenho dificuldades, ou eu sou folgado, ou eu não estou colocando isso como prioridade? Analisa, seja sincero e verdadeiro com você. Aqui mesmo no SOS TCC, eu descubro logo de cara o aluno que é folgado. E teve vezes que eu preferi dar o reembolso para esse aluno do valor do curso do que atender ele. Uma pessoa que quer tudo de mão beijada não merece o sucesso, não merece fazer um TCC excelente. E é muito incrível quando vem alunos animados e empolgados falar comigo. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto pelas mensagens deles o amor que eles estão dedicando e colocando no TCC. E aí é onde eu fico mais animada ainda de ajudar. Às vezes eu me pego mandando áudio de 3, 4 minutos, mandando estudo de caso para esses alunos, porque eles estão empolgados e eles me deixam empolgado e as minhas ideias fluem. Então pensa, você está realmente dando o estímulo certo para o professor? Você está passando uma mensagem de amor e interesse pelo seu tema, pelo seu TCC, de dedicação? Ou você está simplesmente folgado, querendo que o orientador resolva a sua vida? Tem que ser dura aqui também, eu também sou. Quando precisa também eu sou linha dura. Enfim, a conclusão de tudo isso. O TCC é um trabalho extenso, que precisa do nosso trabalho braçal, mas eu considero o TCC quase que 90% de psicológico. Porque se você não consegue controlar suas emoções, ter disciplina e ter foco, você não vai conseguir desenvolver o TCC. Ou vai desenvolver alguma coisa meia boca e vai começar a carreira já sendo um arquiteto meia boca também, e isso vai virando uma bola de neve. Então o jeito que você encara o TCC é o jeito que você vai encarar os primeiros anos de formado. Por mais que você odeie a faculdade, odeie os professores, odeie tudo ao seu redor nesse momento, você precisa passar por isso se quiser chegar no outro lado com o diplominha na mão, poder ir lá pedir o seu CAL. Então, se você quer isso, você vai precisar entender como domar os seus sentimentos, como calibrar o seu foco e como fragmentar o TCC para ir resolvendo pedacinho por pedacinho. Você pode ter toda a ajuda no mundo, gratuita. Eu poderia te dar o curso inteiro do SOS agora. Se você não estiver disposto a trabalhar em cima do seu TCC e a se dedicar, não existe milagre. Nem comprando o TCC pronto teria como, porque você não saberia defender sequer. Enfim, você entendeu todas essas grandes dificuldades? Agora pensa comigo, qual é a real importância do TCC na sua vida? O que ele pode te proporcionar quando você acabar de se formar?
Você tem ideia que o TCC vai ser o trabalho mais completo e complexo que você vai desenvolver durante os 5 anos? E melhor, você vai desenvolver sozinho. Ele é a grande oportunidade para você colocar todas as suas ideias, as suas convicções, os seus desejos como arquiteto. Imagina conseguir fazer isso, conseguir ser aprovado, sair feliz com o seu TCC na mão e olhar para ele e entender o grande potencial que ele tem. Ele é o seu melhor portfólio e ele pode alavancar a sua carreira de uma forma muito rápida. As pessoas ignoram isso e não usam o TCC delas. Acaba sendo tão frustrante essa saga de desenvolver o TCC que a pessoa não quer nunca mais olhar para ele. E ele fica lá, um grande potencial engavetado. Ou muitas vezes nem chega a ser concluído. Então pensa com você, alinha todos os seus pensamentos em relação ao que você quer como arquiteto ou arquiteta depois de formado e pensa, o TCC é a grande ferramenta que vai me levar para o outro nível. E sem contar que sem ela também você não consegue chegar no outro nível. Então tem que passar por ela e que seja da melhor forma e que seja com o melhor resultado. Por que não, né? Então, agora que você já sabe todas as dificuldades, já entendeu todo o conteúdo dessa aula e se prepara para assistir a próxima aula amanhã. Lembrando que para você conseguir participar da jornada por completo e poder disputar uma vaga pro SOS TCC, você tem que comprovar que assistiu a aula de hoje, fazendo stories com a hashtag marcando o Arquinuvem. As instruções estão aqui embaixo. Não deixa de registrar o stories no dia. Espero que você tenha gostado e se você não foi com a minha cara, não importa. Foca no que importa para você, vencer o seu TCC. E se prepara para a próxima aula. Te vejo amanhã.